aumentou 257 mil educandos em Goiânia que não acabaram o ensino fundamental, onde eles estão? Né? Como que a gente chega neles para convencer? Claro que a chamada pública é importante, mas só isso não dá conta. Então a gente teria que estar fazendo parcerias sérias com outros órgãos que nos ajudassem a achar e sensibilizar a escolarização. Pessoal, não quer falar? Eu só queria colocar, então, ao invés de ser área, seria então organismo, órgão, não sei. As áreas ficaram muito assim. A partir desse plano educacional. Organismos, ou órgãos, ou entidades, né? Pessoal, esclarecido sobre a questão de monitoramento, então, é isso que eu vou colocar. A plenária está esclarecida? Está? Maria Emília, seu Teixeira, está esclarecido? Ou precisa ainda da fala? Eu gostaria de fazer uma observação diferente. Só dentro da ideia que Bel trouxe, só para complementar, é porque na educação de jovens e adultos a gente sabe o número de quantos analfabetos tem em Goiânia. A gente sabe quantos são os adolescentes, jovens e adultos que estão fora da escola. O censo nos diz isso. Só que onde eles estão? Para saber onde, eu preciso fazer uma parceria com a Justiça Eleitoral para que na hora que ele for votar, a gente pegue o endereço dele, para que a gente possa chegar até ele. Né? Nós precisamos fazer esse movimento, que são as parcerias que Bel colocou também aqui. Então, é esse movimento, na primeira parte que nós vimos ali. A segunda parte é sim um acompanhamento para ver o que tem levado esse aluno a vir para a escola e não permanecer nela. Então, a gente precisa ouvi-los. Mas a gente precisa ouvi-los. O que é que está acontecendo? Será que é a escola que não está atendendo a demanda? Será que são as necessidades? O que é? Para que a gente possa adequar essa escola às suas necessidades, às suas demandas. Então, é esse movimento que a gente gostaria de fazer a escuta. Quer falar? Ok? Emília. Fala aqui com a gente. Emília. É importante a sua fala. Enquanto o seu Teixeira falar, a Luzia convence ela. Boa noite, pessoal. Bom, Teixeira, meu nome. Até o ano passado eu era aluno da rede municipal, hoje eu sou aluno do Instituto. E é nessa qualidade que sou membro também do Conselho Metropolitano EIGE, do Fórum EIGE. Então é nessa qualidade que eu estou aqui agora falando, porque uma das coisas que nós temos sempre debatido lá no Fórum EIGE, nas reuniões que nós temos, conforme já foi falado, toda segunda e quinta-feira do mês, nós temos debatido muito sobre a questão da evasão escolar. Quais são os motivos da evasão escolar, o que leva o sujeito a tal coisa. E aí a gente fica questionando muito a questão do qualificativo que a gente usa. Evasão escolar, o afastamento, sei lá. Então, só que o problema é que a questão é que o problema existe. Então, de que forma encontrar meios para que isso aí seja resolvido? Até então, eu tinha para mim que isso acontecia apenas na rede municipal, mas a verdade é que não é apenas na rede municipal. O Francisco ali é meu colega, né, do Instituto Federal, e ele está fazendo agora o quarto período e eu estou indo no primeiro de informática, né? Mas ele me passou ali agora um dado que eu não sabia. Na sala dele, por exemplo, começou com 23 alunos. Hoje tem apenas 8. E aí, até o final do curso, o que vai acontecer? Quantos mais vão evadir? Não sei. Pode ser que isso venha acontecer. Então, qual a finalidade dessa discussão? É encontrar meios para que dê um pouco mais de assistência a esse aluno, tá? Conhecer quais são os problemas deles, porque até então, que tipo de problema é alegado? Problema familiar. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas será que é apenas isso?
depois e como a rede de ensino pode ajudar esse aluno. Então a preocupação é essa observação que eu estou fazendo, tá? E contribuindo, né? Obrigado pela oportunidade. Assim, é muito bom, né, a gente poder estar aqui debatendo os pares, os sujeitos da educação de jovens e adultos, né? Professores, educandos, gestores, né? É de uma riqueza muito grande isso para a educação, né? E aí, assim, houve tentativas aqui de esclarecimentos. Eu acho que a gente tem que, acho que a palavra monitoramento, ela está aí pesada para algumas pessoas, né? A gente percebe isso, e aí a gente precisa fazer um encaminhamento aqui do que a gente faz com esse. Foi dado alguns esclarecimentos aqui, levantadas algumas questões com relação ao termo, né? E ao que ele representa nesse texto. A gente abre para votação para permanência ou não desse termo no documento nosso? Sim? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma proposta A, que é manter como está, lá o termo monitoramento. E a proposta 2, a retirada, suprimir o termo monitoramento. Plenário esclarecido para a votação. Pois é. Tem alguma sugestão? Acho que nós temos que pensar nisso. Porque pode ter uma terceira questão, né? É isso que você quer sugerir? Então tá. Que desmembra o primeiro texto do segundo, porque aí fica aparecendo para os educandos que aqueles todos órgãos lá estão monitorando. Vão monitorar ele, né? Então, se separa, porque os motivos da não... Vira outra meta, né, meu? Outra meta. Tá. Então, é 3 propostas. A proposta A, suprimir, permanecer o texto como está. Proposta 2, suprimir a palavra. E a proposta 3 é transformar em 2 metas. Plenário esclarecido. Plenária preparada para a votação. A pergunta vai para uma outra meta, seria a terceira proposta, mas com meta, mas com o mesmo monitoramento ou com a discussão para alteração? Ou já abre a meta com o mesmo termo? Ela vai é outra questão que você está perguntando. Não, Valu, aí depois que abrir a meta, aí abre outra questão. Exatamente. Porque não sabe nem se ela vai ser aprovada. Ok? Preparado, plenária para votação? Por favor. Quem é a favor da proposta 1, levante a mão. Proposta 1 é permanecer como está. Está levantando? 4. Por favor, alguém pode contar para a gente? A forma que foi separada, ela dá o mesmo entendimento anterior. Não, gente, aí é outra história. Vamos para a votação. A votação é proposta 1, permanecer. Proposta 2, suprimir. Proposta 3, transformar em 2 metas. Ok? Depois discute a meta que mudou, que transformou. Plenária. Proposta 1, quem é a favor do... Por favor, levante a mão. Adianta as explicações, eu acho que não pode permanecer. Você está votando a 1, a 2. Proposta 2. 11. Proposta 2, por favor, levante a mão. Proposta 2, que é de suprimir o texto, o nome monitoramento, levante a mão.
20. Proposta 3, separação. Vinte também. Gente, uma questão de ordem. A 3, ela não contradiz a 1 e a 2. Ela permite também a 3, pode ser com 1 ou com a 2. Ela pode fazer 2 mudanças, a 3, por juntar. Então, por exemplo, eu gostaria de votar na 2 e na 3. Olha, gente, eu vou falar para vocês. A gente precisa pensar, porque assim, nós tivemos um embate enorme dentro da comissão lá do Fórum Municipal de Educação, porque na expectativa de tentar enxugar ao máximo, porque assim, nós tínhamos feito a comissão 28 estratégias e nós fomos chamados a atenção, né, e falaram pra gente que a gente não podia, né? Pensar que o plano era só da EJA. Porque a gente estava achando que o plano era só da EJA. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Com essa questão de criar mais uma estratégia, né? Então acho que a gente precisa tentar resolver ele dentro mesmo daquela estratégia, tá? Por gentilmente, então tem que ter um professor de português ajudando O vocês. problema que eu acho... Senhor professor Luiz, coloca no microfone, por favor. Gente, agora é para encaminhamento. Esclarecimento. Deixa o senhor Luiz estar na frente, Lídia. Meu nome é Luiz Limânio. Eu estava olhando, eu acho que a contribuição nossa é muito importante. Só que eu acho que algumas metas ou algumas estratégias que vocês estão colocando são enunciados muito longos, né? E você tem nesses enunciados vários objetivos ou várias estratégias. Esse aqui, por exemplo, 8,4, você tem vários, né? Então, você falou muito bem, você colocou muito bem. Essa dificuldade que nós temos de ser mais concisos, né? De sermos mais sintéticos, mas ao mesmo tempo, quando você faz o enunciado, você coloca várias coisas dentro de um enunciado. Esse enunciado é um exemplo claro que tem várias coisas aí. Então, o ideal seria talvez, eu penso que poderia segmentar, né? Fazer uma nova estratégia, não sei, porque senão fica muito longo. Tem enunciado maior do que esse aqui, né? Então você tem várias coisas dentro de um enunciado. Então talvez, se a gente tivesse um olhar mais atento, com mais atenção, talvez até com mais tempo, se isso fosse possível, para a gente olhar detalhadamente cada enunciado, né? Isso seria importante, a gente poder fazer uma redação melhor, né? de todos esses enunciados, de todas essas estratégias. Então eu penso que poderia haver uma certa equiparação, uma certa, não sei se a palavra seria padronização, né? É claro que nós gostamos de ser sintéticos, é lógico, né? Ser bastante objetivos, mas às vezes é difícil de sermos assim. Então eu penso que não é tanto a palavra monitoramento, acho que nós não gostamos dessa palavra, porque essa palavra monitoramento é controle mesmo, né? Se nós quisermos fazer o controle da frequência dos alunos, ou do acesso dos alunos à escola, a gente usaria essa palavra, monitoramento. Então, eu acho que essa palavra pode ser retirada, eu acho que acompanhamento é suficiente. Uma outra coisa mais geral, eu estou colocando geral, né? Estou colocando geral porque precisa debruçar mais em cada item para a gente poder realmente dar uma sugestão melhor e para a gente não cair em erros, para a gente não cair em coisas que não devem ser feitas. Outra palavra é padronizar, por exemplo, a questão como chama? Após a aprovação, né? Eu acho que poderia colocar lá no final, tudo no final, né? Quando aparece, porque um está no meio, outro está no, né? Em diferentes partes do texto, acho que pode colocar tudo num lugar só. Porque aí você equipara, você padroniza. Então é isso que eu queria colocar.
Mas eu acho que eu não estou mexendo em conteúdos, acho que os conteúdos estão bons, né? Os conceitos estão ótimos, estão excelentes. É mais uma questão mesmo de redação, de ajustamento dessas redações. Ok, plenário. A Maria Emília quer fazer um esclarecimento? Tá, plenário. Muito simples, por favor. Eu penso assim, a gente pode anotar essas 3 questões e a gente não bater o martelo aqui para levar para a comissão pensar nisso. Eu acho que é difícil mexer no texto e fechar esse texto aqui num grupo assim. Eu acho que tem que colocar as considerações e levar para... Um esclarecimento. Nós estamos iniciando o trabalho com esse material. Nós conseguimos hoje à tarde, às 18 horas, fechar esse documento que é inicial para a conferência. Então, esse momento aqui não é o momento final. Nós não vamos levar esse documento pronto para lá. A gente está discutindo ele aqui, ele vai ser disponibilizado no portal, vai ser encaminhado para as escolas, para que a gente possa fazer essa discussão, para que a gente venha para a conferência. Até porque nós não vamos mudar isso aqui agora. Na conferência que a gente vai ter novamente a possibilidade de fazer isso. Tá? Então, assim, essa questão do incômodo, que bom, né? Porque significa que a gente vai olhar esse documento com muito cuidado e trazer as contribuições. Claro que nesse momento nós estamos um grupo reunido e que temos condições de começar esse movimento. Tá? É só isso que eu queria esclarecer. Diante disso, a plenária ela é soberana, né? Nós não podemos aqui, só se a plenária fizer esse encaminhamento aqui. Né? A plenária é soberana, e a educação de jovens e adultos, ela tem essa característica de respeitar os espaços coletivos nos quais a gente discute. Ficou então 2 propostas empatadas. Ela quer falar? Pode vir. Vem. Isso, muito bem. Nossa, gente, eu estou muito nervosa, então eu resolvi escrever. Se deu difícil. Não, estou muito nervosa. Então, eu escrevi aqui, meu nome é Luana, estudo lá no Alice Coutinho. Então, escrevi aqui, ó. Na escola deveria ter mais slides, vídeos e imagens. Professores estudar os alunos. Professor compreender o aluno, saber o que está acontecendo. Hoje em dia, o aluno não se interessa tanto para permanecer na aula por fato de ser sempre a mesma coisa. As aulas sempre são as mesmas coisas e, na verdade, virou rotina, sem alguma inovação. Até porque somos, a maioria, jovens, deveria inovar para o nosso padrão, ou seja, para os olhos dos jovens. Exemplos: apresentações, participações em sala de aula, trabalhos diferenciados, etc. Deveriam falar realmente a língua do jovem. E menina boa, hein? Questão de ordem. A gente não vai mais abrir, só para questão de ordem. Assim, no meu entendimento, como eu disse antes, o 3 não suprime nenhum nem o 2. Quando nós fomos alterar lá a primeira mudança, que foi das áreas, em nenhum momento se questionou, era no mesmo parágrafo. Então, assim, votar entre 1, 2 e 3 é um equívoco, porque eu posso votar no 1 e no 3 ao mesmo tempo, porque um não altera a forma do outro, a concepção do outro. Então, eu acho que o item 3, ele não está junto com o 1 e 2. Ele pode ser votado sim ou não. Se nós queremos que ele se transforme como a A e B, como já tinham começado a construir,
ou não, a gente que o texto vai ficar parágrafo completo. Então, é nesse sentido. Então, ele não altera a forma. É porque a questão da área para órgão foi consensual pela plenária. Aí ficou só a palavra monitoramento para ser votada. Tá? Por isso que... aí nós vamos então votar, gente, as duas que ficarem empatadas, não mais o texto original, ok? Então, é a suprimir o termo monitoramento, retirar o termo monitoramento do texto, ou abrir com todas as dificuldades e críticas que nós recebemos lá no Fórum de Educação, abrir mais uma estratégia, ok? Então, são essas duas votações. Então, proposta 1 é retirada do termo monitoramento. Por favor, plenária, votem. Gente, a contagem é assim, ó. Vou contar aqui. Peraí, João. Eu conto e baixo a mão, certo? 1. João, dá licença. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você está levantando a mão? 17. Quem? 17, ok. 18. Você, de lá. Só você que eu contei. 19, agora. 20, 21, 22, 23. Ok? Rafael, você está com a mão levantada? 24. Segunda opção, plenária vota. Ok? Plenária votando. 1, 2, 3, Nádia, 4, 5, Hugo, 6, Valúcias. Não, ou seja, eu vou 6, Valúcia, 7, 8, Marisa, 9, Sleide, 10, Bel, 11, Renúzia. Ok? Ok? 12, a companheira lá atrás. Ok? Então, a retirada do termo monitoramento ganhou 24 a 12. Ok? 8.9, 8.14, Sebastião. Bom, lá diz 8. Poderia colocar lá, por favor, para a gente todo mundo acompanhar? Eu queria fazer só mais um esclarecimento, posso? Ainda em relação ao documento? Ou ao final, não precisa ser agora, pode ser ao final, mas eu tenho que fazer esse esclarecimento. Deixa ele. Ajeitar aqui, que ele veio em cima e embaixo. 8.9. É 8.9. Elaborar no primeiro ano da aprovação deste plano uma política intersetorial de atenção e acolhimento às crianças de 0 a 12 anos, das mães e corresponsáveis, alunas que estudam na EJA no horário escolar destes. Implementá-la. Então, um dos problemas que a gente tem nas escolas, né, eu estou como gestor de uma escola e a gente vive isso. E é uma das causas, inclusive, do afastamento de muitos alunos, que é da evasão, principalmente no caso de mães, né? Tem aquelas mães, adolescentes, inclusive, né, que os filhos, as crianças ficam na escola, né, e elas acabam se sentindo incomodadas, constrangidas,
porque a criança não tem com quem ficar na escola, fica para lá para cá, né? Então, é um ponto fundamental resolver essa questão. Mas só que ali não coloca como... Sebastião, só um minutinho. Só agradecer a presença dos meninos. Eu sei que eles têm que ir para casa. Obrigada, viu, gente? Muito boa. Bom, então, na verdade, é um questionamento, porque ali ficou, no meu entender, ficou incompleto, porque não diz como, não tem uma proposta, na verdade. Coloca o questionamento, mas não tem a proposta de como resolver. Então, eu também não tenho uma proposta para fazer. Mas eu acho que a gente poderia fazer essa discussão aqui e colocar uma proposta, né? Porque como seria contratar pessoas, adequar o espaço para esse acolhimento, né? Porque a gente sabe que as escolas não têm essa estrutura, né? Para fazer esse acolhimento dessas crianças e uma pessoa para cuidar dessas crianças, né? Que é uma questão muito séria também, até pelo cuidado em relação às crianças, não é? Então, eu queria fazer essa provocação para ver se a gente aqui tem uma proposta, né? Porque ali não tem a proposta, na verdade. E a outra, a gente já fala direto da outra ou fica nessa por enquanto? Bom, a 814, coloca lá, por favor. Incentivar por meio de ações, realizar a partir da aprovação deste plano. Eu também concordo ali com o professor de colocar essa questão lá no final, porque fica muito repetitivo, né? A parceria com a área da saúde, diagnósticos sobre a saúde dos estudantes da EJA, de modo a identificar problemas que afetam o processo de ensino e aprendizagem, bem como continuidade dos estudos e a necessidade de ampliação das políticas de assistência ao estudante em todos os níveis. Ali também eu entendo que ficou muito vago. Eu acho assim, que deve incluir ali a questão do encaminhamento. Eu acho que identificar, fazer o diagnóstico, né, ele não é suficiente. Eu acho que tem que haver o processo, ele tem que se completar com o encaminhamento, né, se for questão do SUS, né, ou instituições que tenham convênios, né, no caso com as instituições de ensino, seja do município, do estado, do sistema S. Então, assim, a gente, só para certificar, a gente tem, por exemplo, no caso, já em Câmara, né, parece que tem um convênio com a questão da oftalmologia e outros órgãos, mas ali eu acho que deve haver a questão completar com a questão do encaminhamento, né, para completar, porque eu acho que hoje um problema, a gente resolveria, em grande parte, o problema da saúde brasileira, se nas escolas, eu sei que muitos professores são contra isso, mas eu acho que a gente resolvia grande parte do problema se esse tratamento ele começasse dentro das escolas, porque a escola, por favor. A escola, só para concluir, a escola ela acompanha a criança de perto e muitas vezes ela diagnostica um problema que a família não diagnostica, não faz o diagnóstico, né? Então, se a escola tiver os meios adequados, né, se tiver o preparo, né, porque não adianta obrigar a escola a fazer uma coisa que a escola também não tem condições de fazer. Se a escola ela for capacitada para isso, para fazer esse encaminhamento, eu acho que é um grande passo na questão da saúde da família do Brasil. Boa noite, meu nome é André, eu sou professora dos educandos que estavam aqui. E assim, a minha é um pouco a provocação mesmo. Eu concordo plenamente
plenamente com o nosso amigo ali, porque enquanto professora, né, da rede, as mães levam as suas crianças, muitas vezes, ou elas ficam na sala entediadas, ou elas ficam lá fora provocando barulho, balbúrdia, né, e atrapalha. E as mães também ficam preocupadas. Eu acho que tem que ser mais explícito nessa questão de colocar um profissional, sei lá, pensar em alguma estratégia. A hora é agora, então vamos pensar. Uma estratégia para essas crianças. Um outro questionamento que eu levantei, eu estava ali com 2 alunas angustiadas, no sentido, né, da escola ser mais atrativa, para a gente evitar essa evasão, ser mais atrativa. E aí, como poderia fazer? Aí já passa pela questão do papel do professor. Mas também que incentivos nós temos. E eu não coloquei o destaque na meta 10.5, porque eu estava incentivando as minhas alunas a falar. Eu acho que a hora era agora, e a intenção nossa ao trazê-los aqui foi justamente essa. A questão da inclusão. Eu fico angustiada. Eu tenho 2 alunos inclusos. Um está no agrupamento do 6º ano da 5ª série, e o outro está na 6ª, 7ª. Eu, sinceramente, sou professora de artes, sou pedagoga, e sou formada em biologia, então eu busco todas as minhas estratégias possíveis para auxiliar. Mas assim, a escola, o EJA, eu tenho muito poucas ferramentas. Pode fazer alguma coisa? Pode, mas a gente gostaria de ter mais estrutura. Então eu peguei um gancho nas falas de todos aí para a gente realmente pensar. E outra coisa, para fechar minha fala, para ficar sendo muito, né, longa, delongando, é a questão de levar, acho que a professora ali já saciou a minha angústia, de levar esse plano para ser discutido com os alunos. Porque um outro questionamento que as minhas alunas ali fizeram foi que elas não estavam entendendo o que estava sendo dito. Professora, por que você não leva, né, porque eu sempre debato isso com eles, sempre discuto, por que você não leva isso e troca em miúdos para a gente? Torna mais acessível, mais fácil? A ideia da gente trazer eles aqui foi essa, que é a vida deles que a gente está falando. Então vamos garantir isso no documento. Então agradeço a atenção. Obrigada, professora. Muito importante essa fala sua. Eu acho que trouxe algumas reflexões, né, importantes para a gente pensar. Eu gostaria de fazer 2 esclarecimentos no que o Sebastião trouxe aqui para a gente. Né? Primeiro, sobre a 8.9, esclarecer que essa é uma questão que para nós sempre foi muito cara e muito instigante. Dentro do fórum, eu sei que dentro das, como a professora colocou aqui, dentro das escolas, os professores sempre nos trazem, nos falam dessa questão. Né? E é por isso que a gente levou essa estratégia para a comissão. Mas essa é uma discussão, gente, extremamente polêmica, porque a gente também tem os companheiros das outras modalidades, como, por exemplo, a educação infantil, que discorda dessa questão, entendeu? Então, assim, é polêmico demais. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui encerrou um momento lá na discussão da comissão, foi, Maria Emília, com essa questão aqui, né? E não se chegou a uma conclusão. Foi por isso que depois nós refizemos, e aí a gente abaixou um pouco a bola, Sebastião, certo? E a gente pensou, tem proposta sim. A proposta é elaborar no primeiro ano da aprovação do plano uma política intersetorial, porque a gente sabe que não é só a escola que vai dar conta disso, não é só a Secretaria Municipal de Educação que vai dar conta disso, entendeu? É preciso buscar outros setores, que é da assistência, né? Que é também, eu acredito que seja também de cultura, de lazer, né? Então, é preciso buscar outros caminhos, outros setores para a gente conseguir, de fato, fazer com que a gente resolva essa questão, pelo menos minimize um pouco essa questão que já está dentro das nossas escolas, tá? Então, a proposta está aqui, é elaborar nesse primeiro ano uma política intersetorial que tenha essa atenção para acolher crianças de 0 a 12 anos. Agora, isso aqui, do jeito que está, foi a duras
penas que nós conseguimos fazer essa estratégia. Tá? Eu acho que esse é o primeiro esclarecimento que eu acho que era importante estar fazendo. Né? E dizer que para isso aqui acontecer, nós vamos precisar de outras ações. Que eu acho que é um pouco que você está cobrando também da outra que você trouxe, que é a 8.14, né? Porque aqui, gente, nós estamos colocando as estratégias. Esse é o primeiro. Nós estamos na construção do Plano Municipal de Educação. Nessa primeira etapa de construção, nós fizemos o diagnóstico, elaboramos as estratégias, estamos nesse processo de discussão. E o próximo passo é a gente pensar nas ações, nos encaminhamentos a partir dessas estratégias. Né? Porque não cabe aqui a gente ficar colocando todas as ações, porque senão é aquilo que nos chamaram a atenção. O plano não é só da educação de jovens e adultos, é de todas as modalidades, é o plano de educação da rede municipal de educação, do município, né? Do município. Não, sim, eu acho que o que você está colocando, está trazendo, a gente já está registrando, né? Porque essas são questões, são ações, encaminhamentos que nós vamos ter, vai ser incorporado sim ao plano. Mas é só para esclarecer que nesse momento aqui na estratégia não dá para ficar colocando muito essas ações e encaminhamentos, né? Ok, pessoal? Podemos seguir então? Na meta 9 tem o destaque da Bel e o destaque da Varlúcia. E só um destaque aqui, eu acho que ainda nessa meta 8, onde está incluso a discussão sobre a questão da oftalmológica. Lá, Marinilha, identificar lá essa questão, pede para incluir a questão da saúde mental, tão necessária aos nossos educandos. Tá? Na meta 8. Eu acho que é na meta 8 que traz essa discussão, não é não? É na 9? Mas aí a gente, tá aqui o destaque que a pessoa mandou escrito, aí a gente guarda para incluir, tá ok? Bel? Qual é a estratégia da 9? Qual a estratégia da meta 9? 9.7. E a Varlúcia 9.8. Não, peraí, gente, então tem um erro aqui, né? Eu comecei numerando, mas eu só consegui a partir 9.3, 9.4. Depois da 7 lá na frente vai estar 7. Não, eu sei. 6, porque faltou 1. Chegou no 7. Então, sim mesmo, estabelecer a mecanismo. Bel, fala no microfone que está gravando, meu amor. Depois todo mundo pode se olhar no portal. Chique, né? Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens adultos. Me deu assim uma certa irritação com essa proposta, porque quando eu lembro que na EAJA a gente tem lá 70% dos adolescentes trabalhando 10 horas por dia, ou mais de 10 horas, assim, eu queria saber quais são as pernas que a gente tem para poder estar fazendo essa sensibilização. De que formas? Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados. Quem tem essa força? Desculpa o nome, né? Assim, eu sei que quando a gente provoca lá o Ministério Público, por exemplo, esse ano, a gente teve um aumento de 500% nos educandos menores de 14 anos que entraram na EAJA, a contragosto nosso, eles entraram, e eles entraram por quê que eles entraram? Né?
Então, assim, eu só fico tentando entender mesmo o como, sabe? Assim, eu acho que é a ação, né? Qual é a ação que vai estabelecer esse mecanismo? Assim, de que forma? Assim, eu não consegui perceber, sabe? E aí eu queria que se alguém pudesse ajudar, me esclarecesse um pouco mais mesmo. Assim, não é bem querer mudar, é querer imaginar que mecanismos são esses que a gente pode usar. Porque assim, a gente vê lá 14, 15 anos, os meninos trabalhando 10 horas por dia. Se é horário de verão, eles chegam na escola às 8, porque às 7 eles não chegam, porque está de dia, o patrão não solta. Então, como? Que mecanismos? Então, eu queria só provocar mesmo, porque eu não sei, assim, me deu vontade de entender. Boa noite. Bel, eu acho que a gente fez um movimento no Age Expansão muito parecido com o que está se propondo ali. Né? Até comentei com a Elida aqui, os textos que a gente está lendo lá do Proegific, né, que fala dessa questão do educando, o sujeito quer estudar, ele sabe da importância disso, mas ele vai para a escola com a perspectiva de repente se ajudar no emprego, melhorar no trabalho, e o próprio empregador dificulta o seu acesso à escola. Eu acho que a questão da parceria, né, firmar essas parcerias com as entidades empregadoras, né, pode ajudar nesse trabalho. Eu acho que o trabalho que a gente fez no AJA, né, com as instituições que cedia parte da carga horária do trabalhador, né, eu acho que é estratégia para isso. Ok, Bel, mas... Mas eu acho muito assim, é muito pouco falar que a escola vai atrás, a secretaria vai atrás, e o que mais? Né? Mas tudo bem. Eu acho que se nós que estamos sentindo o problema não começarmos a cutucar, a coisa não vai acontecer. Então, nós temos que cutucar Ministério Público, nós temos que cutucar empresários, sim, chamar para dialogar, porque se a gente não fizer isso, eles não vão saber. É aquela velha história, ninguém tem bolinha de cristal para saber o que o outro está pensando e está sentindo. Ou a gente diz e começa a brigar pelas nossas questões, ou vai ficar do mesmo jeito sempre. Então, assim, a gente pode até não ganhar, não conquistar, né? Mas nós precisamos tentar. Então, acho que é esse movimento que está posto aqui nessa estratégia. Quer dizer, quando o poder público tentou fazer algumas coisas, ganhamos tudo? Não. Mas o exemplo que nós tivemos aqui foi nesse sentido. Parte da carga horária, quer dizer, no processo de alfabetização com a Comurg, o trabalhador tem parte da sua carga horária computada ali dentro. Né? Parte não, toda a carga horária, né? Na alfabetização. Parte. E na continuidade, esse movimento também. Então, assim, isso é parceria? Mas quem é que ia fazer isso se a gente não tivesse ido atrás? Ninguém. Né? Então, ou a gente começa a sensibilizar a população, a sensibilizar esses empregadores, né? E até, não só empregadores, só privados, não, públicos. Tá? Para essa necessidade do direito à educação do seu trabalhador. Então, a gente precisa estar fazendo esse movimento. Ok, pessoal? Esclarecido? Podemos seguir? Ou vocês querem voltar? Não? A Bel mesmo colocou não retirada, né, Bel? Era entendimento mesmo, né? E penso que a questão das ações também, né, dos encaminhamentos, vai resolver. A gente tinha propostas mais concretas, mas a gente não... Vamos, gente. Vamos. Lúcia, 9. É questão de ordem? Ainda teve só uma questão aqui para ser discutida. Rapidinho. É o seguinte, em vez de botar assim, estabelecer mecanismo de incentivo, estabelecer mecanismo de sensibilidade, porque pelo que diz, que mecanismo de incentivo
pode ser fiscal, pode ser outras coisas. Mas mecanismo é incentivo. Ok, Varlúcio, 9.8. Coloca a meta, por favor, 9.8. 9.8. Emília. Estou pensando na estratégia. Um selo é um incentivo e não é financeiro. Emília, já venceu a discussão com ele. Vamos para 9.8. Meu Deus. Agora é minha vingança, ela foi minha professora. Bom, implementar programas de capacitação tecnológica à população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os alunos e alunas com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, as universidades, as cooperativas e associações por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros tecnológicos com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população. Gente, a minha ressalva, ou minha questão é essa palavra, produtiva. Entende? Então, assim, eu acho complicado a gente, como se tivesse tudo isso fosse em função da produção, do mercado. E aí eu acho isso complicado. Então, sim, não é, né, a discussão não é, aí fecha com a questão da produção, como se esse fosse o fim, né? Então eu acho assim que ou a substituição, sabe, ou assim, a supressão mesmo, cara, é só suprimir, né? Então eu acho que é isso. A plenária concorda? Ok? Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, até porque o material que no microfone, Emília. Só um esclarecimento que eu te pedi de poderia ser no final, eu acho que tem que ficar muito claro. Nós vamos mandar esse texto e a gente vai mandar o texto tal qual, não vamos tirar ele daqui, ele vai ficar desse jeito. Por quê? Porque quando nós formos lá para a conferência municipal, ele vai estar desse jeito inteiro. Então é lá que nós vamos ligar. Entenderam? Então, a ida para lá e o estar no portal, ele não vai ser retirado, dizendo aqui, retirou, já conquistando. Não. Então, é só esse esclarecimento. Porque quando vocês receberem o texto, virem no portal, ele vai estar marcado, mas ele não significa que ele foi excluído, porque no original, que vai ser discutido lá, ele vai estar inteirinho com essa palavra lá. E lá nós temos que brigar para tirar. Entenderam? Tudo que a gente está brigando aqui, a gente tem que ir para lá com muito mais força. Ok, pessoal? Gente, na meta 10 tem 5 pessoas. O Hugo, que tem 2 destaques. A Varlúcia, que tem 1 destaque. E a Rosário, que também tem 1. Qual meta? Qual a estratégia? Estratégia 10. A 10. 10.7, Varlúcia. É só o seguinte, gente, é porque foi me incomodando, eu fui assim, todas as metas é como se fosse a educação, eu vou ler aqui, né? Garantir a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos, metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, acesso a equipamentos, laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. A parte da votação foi essa aqui. É o seguinte, é porque tudo estava a isso, a educação profissional. Tudo ligado à educação profissional. Tudo. Era, então, mas não era só, o que eu fui percebendo é que era esse o fim, entende? Sempre ligada à educação sempre ligada à educação profissional, à integração profissional, ao fim
defina a educação como fim à profissão, à profissionalização. Eu não sei se, como eu tive acesso ao documento agora, mas a impressão que dá é que esse é o objetivo, um dos objetivos fins da educação de jovens e adultos, o objetivo fim. Então é isso que ficou assim me preocupando, né? Lúcia, não, só esclarecendo para você, porque essa é uma meta, né, que lá do Plano Nacional de Educação, como eu falei, a gente alinhou, né, todas essas metas, vieram de lá e a gente alinhou dando a nossa cara aqui de Goiânia, né? E ela traz, lá na meta mesmo, ela já vai dizer que é para a educação profissional. E a perspectiva que nós estamos enfrentando aqui em todas elas, não sei se você percebeu também, é a discussão da integrada. Porque a gente entende, a nossa defesa é que a educação de jovens e adultos, ela precisa sim dialogar com o mundo do trabalho, com a educação profissional. Até pela própria essencialidade lá dos nossos sujeitos que são trabalhadores, né? Então, a meta toda é essa. Você não fez o julgamento, a sua análise está correta, né? Mas as estratégias todas têm que seguir esse caráter. E agora, o que para nós assim, foi importante foi assegurar essa discussão que eu estou te falando, que é da educação integrada. Porque quando a gente traz essa educação integrada, ela tem uma concepção para nós, que é a concepção da formação omnilateral, né? Que é uma formação humana, né? Na sua amplitude, ciência, tecnologia e cidadania. A minha preocupação foi só assim, como eu não... Né? Então, o contato agora com o documento é como se fosse tudo para... Desculpa, né? Mas assim, né? O geramento, a leitura, a formação profissional para o mercado. Então, provisão para o mercado. Então, assim, essa é a preocupação, porque senão a educação de jovens é como se fosse o fim, fosse o mercado, a formação de mão de obra para o mercado. Então, foi isso que me alertou e que fez com que eu fizesse o destaque. Mas, obrigada por esclarecer. Rosário. Gente, boa noite. A minha questão não enfatizando exatamente a estratégia, porque aparece em várias estratégias a questão da responsabilidade para o poder público. Um dos cuidados que a gente tinha na construção do documento para a Conferência Nacional de Educação era estabelecer exatamente para qual entidade pública que seria atribuída determinada responsabilidade. E ali, para mim, isso não aparece. De certa forma, com a explicação da professora Maria Emília, sanou um pouco, né? Porque está levando em consideração o município, estado, enfim, né? Mas eu acho que seria algo a se atentar, porque qualquer documento, quem olha para ele ter validade, mas qual entidade, né, seria essa? Que poder é esse? Que instância é essa, né, do poder público? Porque a gente sabe que nós temos várias, né? Então é questão mesmo assim de atentar para esse detalhe. Obrigada, Rosário. Então, vencemos aqui. Bel, você não vai... Você está no 10.8, é um destaque seu. Aqui, ó, é uma letra que não é sua, mas veio assim, ó. Destaque. 10.8. Isabel Defiage. Me pediu, Bel, eu passei. Bota lá. Como ela conhece até Eu tenho certeza que ela pediu, viu, gente? Ampliar a oferta pública de formação inicial e continuada. Titulado. Vinculadas ao sistema. Ou integrado. Na verdade, eu não consegui entender isso. Eu não consegui entender. Se eu li 2 vezes, não conseguia. E assim, dá para explicar isso, gente? Não precisa. Eu quero explicação mesmo.
regime de colaboração com a força de atividade. Em regime de colaboração, essa parte eu não estou entendendo nada, porque a proposta é ampliar essa oferta de formação inicial e continuada para classe trabalhadora, né, que junto com a educação de jovens adultos, em regime de colaboração com apoio a entidades privadas de formação profissional vinculada ao sistema sindical. O que a gente está trazendo aqui, Bel, é a possibilidade da gente abrir um pouco essa possibilidade de oferta de educação profissional com educação de jovens adultos, buscando outros setores. Por exemplo, os sindicatos, né, que eles possam oferecer, como a gente, por exemplo, a CUT tinha um trabalho grandioso, né, de educação integrada, educação profissional com educação de jovens e adultos, né? Então, é um pouco nessa perspectiva, né? De outras entidades sem fins lucrativos, né? E também pensando também nesse público aí de deficiente, né? Não é. E de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência. É mais uma entidade. Sim, pois é, mas que atende a pessoas com deficiência. O que a gente está falando, ó, quem é que pode entrar nesse regime de colaboração? É para os trabalhadores. É para os alunos, não é para o professor. Você estava entendendo que era para o professor, formação? Não. Olha só, ampliar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras, articular a EJA. Em regime de colaboração. E em regime de colaboração é dos entes federados, né? Sempre foi em regime de colaboração. E com o apoio de entidades privadas, a gente pode contar também, com o sistema, né, vinculados ao sistema sindical e de entidades que são sem fins lucrativos, que atendem pessoas com necessidades especiais. Elas também têm trabalhos de educação profissional. Então, a gente poder vincular isso também. Então, assim, vem mencionando o estadual, federal, municipal, que atuam, né, que podem trabalhar em regime de colaboração, mas também essas entidades privadas e as que atendem as pessoas com deficiência. Esclarecido, Bel? Não, esclarecido. Então, gente, essa era a última levantamento que tinha aqui. A Claudinha está aqui buzinando no ouvido, que ele terminou 5 minutos antes. Agradecer os heróis da resistência aqui, né? Porque na EJA a gente tem aquela coisa, a gente labuta, né? Então nós estamos aqui labutando, né? Agradecer a presença de todos vocês que fizeram com que a gente possa aqui estar refletindo ainda mais sobre esse documento, né? Para ser encaminhado lá junto ao Fórum Municipal para a conferência. Com certeza lá na conferência estaremos fazendo as discussões, provocando e levantando as questões para a gente poder construir na nossa cidade, não é só na rede municipal de educação, mas na nossa cidade, uma educação de jovens e adultos que de fato atenda essa população que ainda não foi contemplada com a educação, que são os jovens acima de 15 anos, hoje no ensino fundamental e que não completaram também o ensino médio. Tá? Só um informe, porque nós da comissão pensamos também em várias ações para desenvolver, fazer o detalhamento dessas estratégias. Só que a informação que nós tivemos é que no plano, nesse momento, as ações não entram. Entram as metas e as estratégias. O que a gente pode pensar, as ações, como proposição para um anexo, para trazer depois de luta, de bandeira de luta e de busca junto às secretarias, junto às instituições que desenvolvem a EJA. Mas que nesse momento o que entra são as estratégias
e as metas e depois o desdobramento delas como estratégias, ok? E nós tivemos uma grande briga, porque a gente tinha várias estratégias também, que a gente achava que não tinha que ficar repetindo de lá e de cá, e a gente queria juntar. E também foi um voto vencido, porque eles falaram assim, ou a gente faz de acordo com o alinhamento, que é a orientação, ou a gente acaba perdendo depois as verbas que vêm de acordo com as estratégias que estão postas no âmbito nacional. Então aí nós tivemos que ficar um pouco nossa boca. Mas nós podemos continuar brigando. Agradecer a todos os companheiros que ficaram aqui até o fim, né? Obrigada Joel aqui por ter nesse primeiro momento nosso cerimonial aqui. Muito obrigada, viu? As meninas do portal. E aí, lembrando, gente, dá uma olhadinha lá no portal, nós vamos ver esse documento aí, como a Emília falou, tá? E depois nós vamos nos preparar para a discussão e as nossas defesas na Conferência Municipal em maio, tá? Vamos organizar.